Olá, eu sou o Lucas Espíndola, professor de matemática aqui da Faculdade ESAGS, e hoje nós vamos fazer uma aula de área entre gráficos. Essa área é uma aplicação do conceito de integral definida. Então nós vamos ver como usar integral para calcular a área entre dois gráficos de função, entre uma região do plano delimitada por gráficos de duas funções. Vamos tentar calcular a área de uma região delimitada por duas curvas que são gráficos de função. Nem toda curva do plano é gráfico de função, né? Tem curvas que não são, mas aí a gente vai tentar ver aquela delimitada por dois gráficos, tá certo? Um instrumento importante para o cálculo de área sobre o gráfico de uma função é a integral definida. Olha só, então aqui a aula é bem de exercício. A gente vai fazer exercício e vai mostrar os passos necessários para resolver esse tipo de problema. É uma aula step by step. Determine a área da região delimitada pelos gráficos das funções f de x igual a x e g de x igual a x². Aí nós colocamos um desenho, essa ilustração ilustra o gráfico das duas funções. Em vermelho está f de x igual a x, função linear, a reta. E em azul a função f de x igual a x², nesse trechinho aí, que é de nosso interesse. Eu quero a região delimitada por ela, só existe uma região do plano que é delimitada por essas duas curvas, que é essa região meio banana, que parece uma banana que está aí desenhada, entre a curva azul e a curva vermelha. É a área dessa região que nós queremos encontrar. Passo 1. Passo 1 é determinar as interseções. Eu quero determinar onde os gráficos se intersectam. Bom, para tal, o que eu vou fazer? Eu vou resolver a equação x² igual a x, ou seja, x² menos x igual a zero. Eu estou procurando os pontos onde as funções são iguais, portanto, x² menos x igual a zero. Bom, isso é uma equação do segundo grau, aquelas que nós aprendemos desde o ensino fundamental. Um método aí para resolver essa equação, nesse caso, que ela é incompleta, é colocar o x em evidência. Então, nós temos que x vezes x menos 1 é igual a zero. Bom, então tem um produto de dois números que dá zero. Portanto, um dos dois deve ser zero. Ou x igual a zero, ou x menos 1 igual a zero. Portanto, nós temos que a primeira solução, x1 igual a zero, e a segunda solução é que x2 seja igual a 1. São os dois valores de x que anulam, que satisfazem essa igualdade. Portanto, então, esses gráficos se intersectam nos pontos x igual a 0 e x igual a 1. Passo 2. Calcular a integral da diferença das funções no intervalo de interseção. Bom, então, dado esse intervalo que nós achamos, nós vamos calcular a integral de 0 a 1 de x² menos x dx. Integral da diferença das duas funções. Primeira, uma menos a outra. Bom, como que a gente faz isso? Usando a regra do tombo para a integração. Na verdade, o inverso da regra do tombo para a derivação. Tá certo? Ok? Bom, vamos lá. Então, vamos calcular a integral de 0 a 1 de x² menos x dx. O que é isso? Integral da soma é a soma das integrais. Então, isso é integral de x² é x ao cubo sobre 3, menos integral de x, x² sobre 2. Então, nós vamos calcular isso de 0 a 1, ou seja, nós vamos fazer esse fator calculado no ponto 1 menos esse fator calculado no ponto 0, que é igual a quê? Se eu substituir 1, vai ficar 1 ao cubo sobre 3 menos 1 ao quadrado sobre 2, ou seja, 1/3 menos 1/2. Que é exatamente igual a menos 1/6. Tá certo? Passo 3. A área procurada é o valor em módulo da integral calculada. Por que o valor em módulo? Esse valor pode dar negativo. De fato, existe um conceito entre qual gráfico está em cima e qual gráfico está embaixo. Mas uma maneira de evitar esse problema é, depois que eu calcular essa área entre as interseções, tá certo? Dado que esteja entre esses dois pontos de interseção, uma maneira de eu me livrar desse problema, eu coloco um módulo. O valor em módulo é que é o valor da área. Portanto, a área não é a integral. A área é o valor em módulo da integral entre os pontos de interseção. Tá certo? Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Tá?
Área motiva o cálculo de integral, porém, integral não é área. Tá certo? Bom, um outro exercício aí. Calcule a área da região delimitada pelos gráficos de y igual a x² menos 2x e y igual a 2x mais 5. Nós vamos repetir aqueles 3 passos que eu disse. Primeiro, aí está o gráfico da função. Você não precisa desenhar gráfico da função. A ideia é justamente que você fique livre da figura e parta para a álgebra, para o cálculo efetivamente. Eu estou colocando aqui o gráfico para a gente ter um desenho, para a gente ter uma ilustração do que nós estamos querendo. Então, aí nós temos o gráfico de x² menos 2x em vermelho, certo? E o gráfico de 2x mais 5 em azul. Você pode ver que a curva vermelha e a curva azul, elas se intersectam em 2 pontos. E nós temos essa região aí, que é justamente a área dessa região que nós estamos procurando. É a única região do plano que é delimitada, ela é limitada entre esses 2 planos. Entre essas 2 curvas, perdão. Tá certo? Bom, vamos lá. Mas como disse, eu coloquei esse desenho para a gente ter um entendimento. Não é necessário desenhar. A ideia aqui é que você faça as contas. Passo 1, determinar a interseção. O que é determinar a interseção? Igualar os 2 gráficos. x² menos 2x igual a 2x mais 5. Passando os termos da esquerda para a direita, né, o menos 2x o 2x passa para o outro lado como menos 2x. E o 5 passa como menos 5. Fica x² menos 4x menos 5 igual a 0. Caímos em uma equação do 2º grau. De volta ao ensino fundamental. Você resolve ela pelo método de Bhaskara, pelo método de soma-produto. De alguma forma que você resolver, você tem que chegar nas raízes x1 igual a menos 1 e x2 igual a 5. São as 2 soluções aí dessa equação. Tá certo? Bom, então obtenha as 2 interseções. Eu sei que o gráfico se intersecta. Aí, voltando nessa figura, os pontos são exatamente menos 1 e 5. Agora eu vou calcular o valor da integral. Passo 2. Calcular a integral da diferença das funções no intervalo de interseção. Portanto, eu quero a integral de menos 1 a 5 de x² menos 4x menos 5 dx. Que é justamente a função diferença. Bom, como que nós calculamos essa função? Usando, não existe a regra do tombo para a derivação? Bom, inverte essa regra do tombo, nós temos a regra do tombo para integrais. Quem que é a função cuja derivada é x², x ao cubo sobre 3. Função cuja derivada é 4x, 2x². Função cuja derivada é 5, 5x. Portanto, uma primitiva dessa função é x ao cubo sobre 3 menos 2x² menos 5x. Isso, usando o teorema fundamental do cálculo, nós vamos valorar de menos 1 a 5. Ou seja, calcula primeiro no 5 e tira depois calculando em menos 1. Bom, aquele resultado em 5 vai ser 5 ao cubo sobre 3 menos 2 vezes 5 ao quadrado menos 5 vezes 5. Aí agora eu vou calcular em 1. Olha os parênteses, não deixa de colocar os parênteses. Evita o risco de cometer um grave erro por conta de sinal. Você está aprendendo um monte de coisa aqui, às vezes a gente se perde no sinal, é uma coisa terrível. Ok? Às vezes a gente perde um exercício por causa de sinal. Então, vamos lá. Calculei no primeiro ponto, 5 ao cubo sobre 3 menos 2, 5 ao quadrado, menos 5 vezes 5, menos no ponto menos 1. Abre parênteses, menos 1 ao cubo sobre 3, menos 2 vezes menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes menos 1. Bom, isso é igual a quê? Efetuando as contas, eu tenho que 5 ao cubo é 125. Fica 125 sobre 3, menos 50 menos 25. Ou seja, 125 sobre 3 menos 75, menos 1/3 mais 3. Agora sim, tá certo? Isso é igual a quê? 125 sobre 3 menos 75,
você efetuando essa soma usando frações, é igual a menos 100 sobre 3. E 3 menos 1/3 é 8/3. Portanto, nós temos menos 100 sobre 3 menos 8 sobre 3. Isso é igual a menos 108 sobre 3. 108 dividido por 3 é 36. O resultado dessa integral dá menos 36. Passo 3. A área procurada é o valor em módulo da integral calculada. Então, a integral deu menos 36. Pegando esse valor em módulo, o valor da área é 36. Então, voltando na figura, nós temos que a área delimitada por esses dois gráficos vale 36. Então, aqui nós vimos uma aplicação de integral definida no cálculo de área entre gráficos de função. Essa é uma aplicação bem interessante de integral definida, ok? E muito comum em exercícios de cálculo e exercícios de prova, das provas nacionais, ok? Então, esse é o intuito, que você saiba aplicar a integral definida, siga passo 1, passo 2, passo 3. Não tem erro e você obtém exatamente o valor. Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula.